Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o 8º ano. E nesta aula, a intérprete Cilândia e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre organização dos dados de uma variável contínua em classes. Então, nós vamos iniciar relembrando aqui alguns pontos que vimos na aula anterior. Então, nós vimos as variáveis estatísticas, né? Vimos como elas podem ser classificadas quantitativa ou qualitativa. E também vimos que a variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Já a variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Também vimos um pouco, né, sobre a distribuição de frequência. Então, a frequência, ela é dada, né, em geral, ela é dada através da porcentagem e ela é calculada da seguinte maneira. A razão entre a frequência e N, aqui, indicado pela a quantidade total de ocorrências. Então, nós vamos ver aqui, né, novamente, como calcular a frequência, né, a frequência relativa, e também vamos aprender como organizar os dados de uma variável contínua em classes. E através deste exemplo, vamos trabalhar aqui a organização de dados de uma variável contínua em classes. Um empresário pretende abrir uma escola de idiomas em determinado bairro, a fim de avaliar a aceitação da população deste lugar. Ele contratou uma empresa especializada em pesquisas. Entre as várias perguntas feitas, uma delas foi, essa daqui. Em uma escala de 0 a 10, como você classifica a relevância de ter uma nova escola de idiomas no bairro? Então, nessa escala temos 0, nenhuma relevância, e 10, muita relevância. Então, observe a nota atribuída pelas 30 pessoas entrevistadas no ano de 2019. Então, percebam que aqui nesta tabela estão todas as notas atribuídas pelas pessoas que foram entrevistadas. Então, aqui no item A, distribua as notas atribuídas em intervalos de classe e construa uma tabela indicando a frequência relativa e a frequência acumulada. De acordo com a tabela construída no item A, em sua opinião, qual decisão esse empresário deve tomar em relação à abertura da escola de idiomas? Então, antes de partirmos para qualquer cálculo, nós vamos aqui organizar os dados dessa tabela, tá? Os dados dessa tabela em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, esse tipo de organização, ela é chamada de rol, e isso vai facilitar muito na hora de organizarmos os dados em classes. Então, os dados que eu apresentei em rol, eles estão aqui organizados nesta tabela, tá? Então, como há poucos valores que se repetem, então é conveniente fazermos agrupamentos de faixas, tá? Então, esses agrupamentos de faixas, eles são chamados de intervalos de classes. E esses intervalos, né, eles devem ser definidos para facilitar a análise de dados na pesquisa. Então, nós vamos aqui apresentar, né, os intervalos de classes, aqui, onde temos nota. Vou colocar aqui de 0 a 2. E aqui de 2 a 4. Percebam aqui como eu realizei a escrita, né, do intervalo de classe. Então, aqui eu vou indicar
todos os valores maiores ou iguais a 2 e menores do que 4, tá? Então, nós vamos concluir aqui a organização deste intervalo de classe. Aqui eu estou dizendo que neste intervalo irão constar os números maiores ou iguais a 4 e menores do que 6. Agora, neste intervalo, irá constar os números maiores ou iguais a 6 e menores que 8. Da mesma forma, ó, aqui, ó, os dados que são maiores ou iguais a 8 e menores ou iguais a 10. Então, nós vamos indicar aqui a frequência de cada um deles, tá? Então, no primeiro intervalo, de 0 a 2. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a frequência aqui, 4. Agora, no intervalo de 2 a 4. O 2 pertence a esse intervalo, tá? Então, nós vamos aqui, 1, 2, 3. O 4 não, tá? Então, nós temos aqui 3. Agora, no outro intervalo de 4 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos aqui frequência 7. E de 6 a 8, nós temos aqui as notas que são maiores ou iguais a 6 e menores do que 8. Então, nós temos aqui apenas 2 notas, tá? Vou colocar aqui 2. E agora, por fim, tá? O intervalo de 8 a 10. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, este intervalo teve uma frequência de 14. Então, se nós somarmos aqui 4 mais 3, mais 7, mais 2 e mais 14, nós temos aqui um total de 30 pessoas que responderam, né, essa pesquisa. Agora, nós vamos apresentar o cálculo para a frequência relativa, que é dado, né, a frequência relativa é dada pela razão entre a frequência absoluta e o número de ocorrência. Então, nós vamos calcular aqui utilizando essa primeira frequência, tá? Primeira frequência relativa, 4 sobre o número de ocorrências. Então, nós vamos utilizar aqui a calculadora para auxiliar nos nossos cálculos. Então, aqui, 4 dividido para 30, 0,13, tá? Com os arredondamentos aqui, 0,13, que corresponde aqui a 13%. Agora, vamos apresentar aqui a frequência relativa aqui entre 3 e 30, na razão de 3 para 30, que corresponde aqui a 0,1, que corresponde a 10%. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Na tabela, organizando 13%, 10%. Então, vamos agora para o cálculo da outra frequência, tá? Frequência relativa. Então, 7 sobre 30. Vamos fazer uso aqui da calculadora. Corresponde aqui a 0,23, e representando esse valor aqui em porcentagem, 23%. Então, vamos colocar aqui 23%. Vamos dar sequência aqui, né, ao cálculo da frequência relativa. Agora, 2 sobre 30, tá? 0,07, que corresponde a 7%. Vou colocar aqui, ó, 7%. E agora,
para 14 sobre 30. Então, 14 dividido para 30, temos aqui 0,47, que corresponde a 47%. 47%. Então, se adicionarmos 13 mais 10 mais 23 mais 7 mais 47%, nós vamos obter aqui 100%, tá? Agora, nós vamos calcular aqui, tá? Apresentar o cálculo da frequência acumulada. A frequência acumulada, ela é dada pela soma das frequências absolutas até um determinado dado. Então, frequências absolutas, então, nós vamos focar aqui, tá? Então, aqui o primeiro dado, 4. O primeiro e o segundo, 7. O primeiro, o segundo e o terceiro, nós temos aqui 14. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Temos aqui 16. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, somados, juntos, 30. Tá? Então, nós apresentamos aqui a frequência acumulada. Agora, vamos para a frequência acumulada relativa. A frequência acumulada relativa, ela é dada pela soma das frequências relativas, tá? Até um determinado dado. Então, nós temos aqui foco nesta coluna, tá? Então, para o primeiro dado, 13%. Primeiro e o segundo, 23%. Para o primeiro, segundo e o terceiro, então, nós vamos somar primeiro, segundo e o terceiro. Então, nós temos aqui 46%. O primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, nós temos aqui 53%. Então, somando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta frequência relativa, nós temos aqui um total de 100%. Agora, nós vamos responder à pergunta se é viável ou não, né, este empresário abrir uma escola de idiomas neste bairro. Percebam que na frequência acumulada relativa, ó, mais de 50%, ou seja, 53% das pessoas entrevistadas, elas não acham relevante a abertura de uma escola de idiomas no bairro. Então, este empresário, ele pode até abrir, né, uma escola de idiomas, mas não é viável a abertura de uma escola de idiomas no bairro. E finalizamos esta aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.